Essa aula, então, é sobre o aparelho reprodutor feminino de mamíferos. Bom, o aparelho reprodutor feminino, ele é formado pelos seguintes órgãos. A vagina, que é um tubo que comunica o meio externo a todos os outros órgãos internos do aparelho reprodutor. O útero, que é único. Duas tubas uterinas, que partem uma de cada lado do útero. E 2 ovários, que são considerados as gônadas femininas, ou seja, aqui que vai ser produzido o gameta feminino, certo? Esse útero, ele está entre a bexiga, que está na frente dele, e o intestino grosso ou reto, que está atrás dele. Então, ele está localizado entre a bexiga e o reto, e bem aqui na cavidade pélvica. Então, se observarmos no corte transversal, a gente observa aqui o osso pubiano, a bexiga, o útero e o reto, certo? Então, o útero ele está entre a bexiga e o reto. Se observarmos de cima, eu estou vendo aqui a bexiga, o útero e o reto, tá? Então, existe um espaço entre a bexiga e o útero e um espaço entre o útero e o reto. Entre a bexiga e o útero, a gente chama de escavação vesículo-uterina. E entre o útero e o reto, escavação reto-uterina, ok? Na verdade, toda a nossa cavidade abdominal, cavidade pélvica, ela é revestida por uma camada fina que nós chamamos de peritônio. Esse peritônio, então, vem, reveste a bexiga, aí reveste o útero e depois reveste o reto, certo? Então, essas escavações, elas estão revestidas totalmente por peritônio. Esse peritônio, então, ele vai revestir todo o aparelho reprodutor feminino na frente e atrás. E aí, então, quando essa parte da frente e de trás se juntam, elas vão formar os ligamentos que envolvem o aparelho reprodutor feminino, certo? Então, aqui a gente tem o ligamento próprio do ovário, que liga o ovário ao útero, chamado de mesovário. Acima dele, nós temos o ligamento largo do útero, que é mesosalpinge, e abaixo dele nós temos o ligamento redondo do útero. Então, esse ligamento largo e esse ligamento redondo, eles se inserem na parede da cavidade pélvica e vão fazer, então, a sustentação de todo o aparelho reprodutor feminino nessa cavidade pélvica, ok? Então, tá aqui, ó, todo o ligamento, e aí ele vai, então, se ligar à parede do corpo dessa região, a região pélvica. Bom, a parte externa do aparelho reprodutor feminino é chamada de vulva, né? E nessa vulva a gente encontra o quê? A gente encontra os lábios, o vestíbulo e o clitóris. O que é cada um? Bem, em primatas nós temos os lábios maiores, que estão aqui mais externos, e os lábios menores. Esses lábios menores, quando são abertos, eles liberam a observação de uma membrana que está aqui envolvendo toda a região da vulva, que é o que nós chamamos de vestíbulo. Então, quando eu abro os lábios internos, eu vejo o vestíbulo. Aonde esses lábios internos se juntam, forma-se aqui o clitóris, certo? Nesse vestíbulo, nós temos a abertura da vagina e da uretra. Então, a vulva, ela faz parte tanto do aparelho reprodutor quanto do aparelho urinário. Bom, o vestíbulo de primatas, ele está localizado entre a vagina e a genitália externa, certo? Então, é tudo que está aqui entre os pequenos lábios e a vagina. Então, se eu abro os pequenos lábios, eu vou ver ali o vestíbulo. É onde, então, vai desembocar tanto a vagina quanto a uretra. A vagina, ela é parcialmente fechada pelo ímen em primatas, certo? Esse ímen, ele só é
retirado, ele só desaparece após a relação sexual. E nesse vestíbulo vão desembocar várias glândulas, né? Que a gente vai ver aqui quais são e a função de cada uma delas. Mas essas glândulas, elas são importantes porque elas vão lubrificar a vagina na hora da relação sexual e também na hora do parto. A gente tem uma série de glândulas que se abrem aqui no vestíbulo, que são chamadas de glândulas vestibulares. Nós temos as maiores e as menores. Então, existe um tipo de glândula que são chamadas de glândulas de Bartholin, que é uma glândula pequena localizada de cada lado dos lábios menores da vagina e que elas liberam uma secreção durante a estimulação sexual. E essa secreção é um fluido lubrificante que vai lubrificar, então, o ato sexual. Eu tenho as glândulas parauretrais ou glândulas de Skinner. Elas estão localizadas entre a uretra e a vagina. Elas desembocam aqui entre a uretra e a vagina. São responsáveis por liberar um líquido esbranquiçado ou transparente, que representa a ejaculação feminina. Então, essa glândula corresponde à próstata dos homens. Em primatas, então, a abertura da vagina está fechada parcialmente pelo ímen, tá? Que pode ser anular, pode ser septado, pode ser todo perfurado, certo? Ou esse ímen pode já ter se rompido durante o ato sexual, certo? Então, a ginecologista ela tem como saber se a mulher já teve ou não relação sexual de acordo com o estado do seu ímen. Bom, entre a vulva, o ânus e os ossos que são chamados de isquios, a gente tem aqui o que nós chamamos de períneo. Então, esse períneo é essa região formada por dois triângulos. O primeiro triângulo de cima está entre os isquios e a sínfise pubiana, esse ossinho aqui. E é chamado de triângulo urogenital. Nele, então, se abre a uretra e a vagina. E esse triângulo aqui de baixo, que está entre os isquios e o cóccix, é chamado de triângulo anal e é onde, então, se abre o ânus. O períneo, ele é muito importante porque é ele que segura todos os órgãos da pelve pubiana dentro da pelve, né? Então, aqui tem muitos músculos e tendões que vão sustentar os órgãos mais baixos da nossa pelve. O canal vaginal de primatas, né, a entrada do aparelho reprodutor feminino, é um canal elástico, muscular, e ele liga o vestíbulo ao útero. Ele é o canal por onde ocorre o nascimento, então é chamado de canal do parto, e também é um receptáculo, ou seja, ele recebe o órgão copulador, que é o órgão reprodutor masculino, o pênis. Ele está revestido por glândulas mucosas, também que vão liberar muco para lubrificar essa região. E a sua mucosa é formada por várias pregas circulares. Então, se a gente observar aqui, olha, aqui está o canal vaginal, ele tem várias pregas circulares. E aqui já está a entrada do útero, ok? Então, no final do canal vaginal, a gente tem o útero. Tá aqui, ó, no final do canal vaginal, eu tenho a entrada do útero. Bom, o útero de primatas, ele está dividido em colo uterino ou cérvice ou cervix, istmo, corpo e fundo. Então, o colo é a parte mais próxima da vagina, né, a parte inicial do colo uterino, do útero, onde então a entrada, o canal uterino é mais estreito. Istmo é quando esse canal começa a se abrir e o corpo é quando esse canal, então,
está mais dilatado. E o fundo é onde eu tenho a abertura, os ósteos, para as duas tubas uterinas, ok? O colo uterino, ele se projeta para dentro da vagina. Então, ele fica aqui, olha, com uma evaginação para dentro da vagina. E isso forma, ao redor de toda a lateral desse colo uterino, o que a gente chama de fórnix. Né? Então, essa entrada aqui, esse espaço ao redor de todo o colo uterino é a fórnix. Então, o colo uterino, ou cérvix, ou cérvice do útero em primatas, né? Ele está revestido por dois tipos de epitélio, que a gente chama de ectocérvice, que é a parte mais externa, né, voltada ali para a vagina, e a endocérvice, que é a que vai estar revestindo o canal uterino, certo? Esse canal uterino em primatas é formado por criptas. Então, a gente vê aqui, ó, que ele está cheio de criptas que vão fazer um caminho tortuoso aqui até chegar ao istmo do útero. Então, aqui a gente observa o colo uterino e a abertura uterina, né, no final aqui do canal vaginal. Então, todo epitélio que reveste esse colo uterino é a ectocérvice. E o que reveste esse canal uterino lá dentro é a endocérvice. E aqui o fórnix, que é esse espaço, né, essa invaginação que eu tenho aqui entre a vagina e o colo uterino. E aqui mostrando a endocérvice, então, formada pelas criptas. Então, aqui a gente observa a ectocérvice, que está aqui, que é formada por um epitélio estratificado pavimentoso. E internamente vem a endocérvice, que é formada por um epitélio cilíndrico simples mucosecretor, onde nele desemboca uma série de glândulas que então vão lubrificar essa entrada inicial do útero. Então, aqui, mostrando o epitélio vaginal, estratificado pavimentoso. E aí, aqui mostrando o epitélio que envolve o colo uterino, a ectocérvice, que também é estratificado pavimentoso, e ele aqui se modificando para dar origem ao epitélio cilíndrico simples mucosecretor da endocérvice. O exame preventivo, né, que as mulheres fazem é justamente para captar as células do colo do útero, tanto a ectocérvice quanto a endocérvice. Né? Então, o ginecologista coloca um espéculo que vai até o final da vagina, vai abrir essa vagina para que com suave você consiga chegar aqui até o colo uterino e retirar essas células, né, para observar essas células no microscópio, para ver se essas células têm alguma modificação que indiquem alguma patologia, alguma neoplasia, tá? E no próprio colo uterino você já pode observar algumas lesões, né? O colo uterino normal, uma lesão de baixo grau, de alto grau e já um câncer, tá? Então, é muito importante que seja feito esse exame, né? Para que você consiga observar as células da ectocérvice e endocérvice e ver se elas estão normais ou com alguma patologia. Bom, as camadas do útero em primatas. Em primatas, independente de eu estar observando o colo, o istmo, o corpo ou fundo, as camadas uterinas são sempre as mesmas. Né? De dentro para fora, eu tenho o endométrio, que é a camada mais interna, que reveste a cavidade uterina, e é ela que se modifica de acordo com os hormônios. Depois eu tenho o miométrio, que é a camada muscular formada por músculo liso. E depois eu tenho o perimétrio, que é a camada mais externa, né, que está aí envolvida pelo peritônio. Na verdade, o próprio peritônio vai formar aqui o perimétrio do útero, ok? Então, a gente está observando aqui o endométrio,
e o miométrio. Então, camada muscular, que é o miométrio, e o endométrio, que é formada por um tecido epitelial e um tecido conjuntivo, e está cheio de glândulas uterinas. Aqui a gente consegue ver, então, o endométrio, com as suas glândulas uterinas, o miométrio, a camada mais espessa, muscular, de músculo liso, e o perimétrio, que é uma camada bem fininha de epitélio pavimentoso simples, com um pouquinho de tecido conjuntivo, tá? Bom, esse miométrio, em primatas, ele está em várias direções, né? O músculo, ele se apresenta em várias direções para fazer os movimentos, tanto de expulsar esse endométrio na época da menstruação, quanto de expulsar o embrião no momento do parto. Tuba uterina, né? Já vimos cavidade vaginal, já vimos o útero, agora vamos ver a tuba uterina. A tuba uterina ela está dividida em istmo, que é a primeira porção dela, próxima ao útero, ampola, que é o terço médio, e infundíbulo, que é a parte mais dilatada, né, que parece um funil, e que termina numa série de fímbrias. As fímbrias, então, fazem parte do infundíbulo, e essas fímbrias elas têm movimentos. Esses movimentos dependem também de hormônios. E essas fímbrias elas envolvem o ovário, principalmente na época da ovulação. Porque existe um espaço entre o ovário e a tuba uterina, né, que é a cavidade abdominal. E então, quando o ovário ovula um óvulo, essas fímbrias vão envolver esse ovário e puxar esse óvulo para que ele venha para dentro da tuba uterina e não caia na cavidade abdominal. Ok? Bom, então aqui um corte do istmo para a gente ver então que ele tem pregas longitudinais, né, formado por uma mucosa, uma muscular e uma serosa. Então, mucosa é sempre com epitélio conjuntivo, uma camada muscular, de músculo liso e a serosa, conjuntivo e epitélio, tá? Na região da ampola, essas pregas longitudinais se tornam mais intensas e a luz, então, ela vai ficando mais irregular. Tá? É na região da ampola da tuba uterina onde ocorre a fecundação. O epitélio de toda a tuba uterina é um epitélio cilíndrico simples ciliado, tá? Então, ele tem células secretoras, que são chamadas de intercalares, que secretam um fluido que facilita a capacitação, dos espermatozoides, tá? Então, os espermatozoides, eles vão sofrer umas modificações aqui dentro do aparelho reprodutor feminino. Uma delas é a capacitação, e ela depende, então, da secreção dessas células intercalares, tá? Que são as células secretoras, essas mais escuras que a gente está vendo aqui no epitélio. E tem as células ciliadas, que possuem cílios, que têm movimento e que vão, na verdade, puxar esse embrião, né? Já que a fecundação ocorre aqui na tuba uterina, depois os cílios da tuba uterina vão puxar esse embrião até o útero, onde ele vai se desenvolver. Então, esses cílios, eles têm movimento, né, do ovário para o útero, ou do infundíbulo para o istmo. Então, aqui uma foto das fímbrias, né, que, como eu já disse, durante a ovulação, elas se contraem puxando o ovócito da cavidade abdominal para a tuba uterina. E o ovário, que é considerado a gônada feminina, né, que é formado por um córtex, uma medula e um hilo. Então, o córtex é a parte mais externa do ovário, onde a gente encontra células germinativas e células de sustentação. As células germinativas são aquelas que vão dar origem ao gameta feminino. A medula é a parte interna do ovário, onde a gente encontra vasos sanguíneos e nervos. E hilo é a região de entrada e saída desses vasos sanguíneos e dos nervos, ok? Então, num corte histológico, a gente está observando aqui o córtex do ovário, onde então a gente observa as células germinativas, que são essas células maiores, né, que o núcleo está rosado e o citoplasma está bem clarinho, e todas as outras células que são as células de sustentação, ok? Essas células de sustentação formam o que a gente chama de estroma ovariano. Então é isso, gente.